Queridos irmãos, o Senhor abençoe a todos. Vamos falar de Êxodo capítulo 20, que é um dos capítulos mais importantes e conhecidos da Bíblia. Por quê? Porque ele traz para nós os famosos 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos que o Senhor Deus deu a Moisés, eles são uma espécie de síntese, resumo do que seria a lei. A lei de Moisés ela é muito grande, meus irmãos. Ela é composta por vários mandamentos, e ela pode ser dividida em 3 partes. Existe a lei moral, que é aquela que revela qual é o padrão de conduta que Deus ele deseja do seu povo. Aí nós temos a lei cívica, que falava de algumas regras do povo de Israel enquanto cidadãos e as punições que eles teriam de acordo com alguns crimes. Essas leis não teriam como ser aplicadas hoje no nosso tempo, algumas delas. Por exemplo, a Bíblia dizia que quando alguém roubava um animal do seu vizinho, por exemplo, ou de alguém do povo de Israel, a punição é que ele deveria devolver 4 animais no lugar daquele que fosse roubado. É um tipo de punição que hoje, dentro da nossa norma de vida aqui no Brasil, por exemplo, não consegue se aplicar. Mas para nós ela serve como uma referência. Aliás, tudo na lei de Moisés e tudo no Antigo Testamento, a Bíblia diz que é figura, é símbolo. Nós não estamos vivendo na lei, mas nós olhamos para a lei e ela aponta para Cristo. E nós temos ela como um exemplo, como uma referência. Nós enxergamos o Antigo Testamento com as lentes do Novo Testamento. E existe a terceira parte da lei de Moisés, que é a lei cerimonial, que tem a ver com os sacrifícios que eram feitos e a maneira como os sacerdotes levitas deveriam se portar e realizar esses sacrifícios. Essa parte da lei já foi cumprida por Jesus, porque o Senhor Jesus, ele foi o nosso sumo sacerdote e ele é o sacrifício também. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, meus irmãos, vamos fazer uma rápida leitura dos 10 mandamentos. O primeiro mandamento está no versículo de número 3, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Nós devemos lembrar que o Senhor é o único Deus e que a única forma de chegarmos a Ele é através de Jesus, e Ele vive em nós através da pessoa do Espírito Santo. Um único Deus, mas 3 pessoas. Amém? Não são 3 deuses, 3 pessoas distintas entre si, uma trindade, mas um único Deus. O Pai, que só pode ser acessado através do Filho, do sacrifício do nome do Filho dele, Jesus, e que vive em nós através do Espírito Santo. O verso 4 diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima no céu. Resumindo, irmãos, o pecado da idolatria é muito sério diante de Deus. E as imagens não são apenas aquelas imagens de gesso, de barro ou de qualquer outro material diante das quais as pessoas se curvam, se prostram e adoram. Os ídolos podem ser pessoas que você tem colocado diante dos seus olhos. Eu amo minha esposa, amo meus filhos, amo meus pais, mas o lugar de adoração na minha vida só pode pertencer a Deus. O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A respeito do nome sagrado do Senhor na Antiga Aliança, há muita especulação, porque nós não sabemos exatamente como se pronunciava. O nome sagrado do Senhor, ele era composto na língua hebraica por 4 letras, consoantes, não havia vogais. Então, seria pronunciado quase como se fosse um suspiro. Aí os tradutores, depois, com a mudança do idioma, vão dizer que esse nome é Jeová, outros vão dizer que é Javé. Mas o mais importante é que hoje, na nova aliança, nós podemos chamar o Senhor de Pai. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse: vocês orarão assim: Pai Nosso que estás no céu. Então, independente do nome do Senhor, seja Javé, Jeová, Elohim, e existem tantas maneiras pelas quais o Senhor é chamado no Antigo Testamento, Ele é o nosso Pai. Nós vamos a Ele através do nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Depois leia Efésios, do capítulo 2, do versículo 5 em diante, tá bom? Aí, continuando, o versículo de número, pulando um pouquinho à frente agora,
O versículo 8 diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. O sábado no Antigo Testamento tinha um propósito de ser não apenas um dia para as pessoas não trabalharem, mas um dia no qual eles se consagrariam e lembrariam do Senhor. No Novo Testamento ele tinha perdido totalmente esse sentido. Ele havia se tornado um fardo na vida do povo, e o Senhor Jesus explica o verdadeiro sentido do sábado. Que o sábado o homem não foi criado para o sábado, mas o sábado para o homem, para que o homem tivesse um tempo para buscar a Deus. Agora hoje, irmãos da Nova Aliança, depois você ler Romanos capítulo 14, no versículo de número 4, você verá Paulo falando: algumas pessoas dizem que um dia é mais importante que o outro, e outras julgam que todos os dias são iguais. Cada um esteja no seu consciente da decisão que está tomando. Não existe mais uma obrigatoriedade com relação à observação do sábado. Agora, se você quiser guardar o sábado, você pode. Agora, a Bíblia diz que você também não pode condenar aquele que não guarda. Irmãos, os outros mandamentos são mandamentos mais simples de entender. O verso 12 diz: honra teu pai e tua mãe. Tem pessoas que têm que ser honradas, não pelo que fazem, mas pelo que são. Honre aquelas que são porque merecem e aquelas que talvez são porque ocupam um lugar na sua vida. Honre seu pai, sua mãe. Oremos pelas autoridades. Honre seus pastores, seus líderes espirituais. Isso é bíblico. Não matarás, verso 13. Matar não é apenas tirar a vida de alguém. A Bíblia diz que se você odeia o irmão, você é homicida. Não adulterarás. O adultério não é apenas a prática. Jesus diz que se o homem atenta, ele olha para uma mulher para cobiçá-la, ele já está cometendo adultério no coração. Não furtarás. Irmão, não fique com aquilo que não é seu. Aquilo que é de Deus, aquilo que é do próximo é do próximo. Nunca se esqueça disso. Não dirás falso testemunho, só fale a verdade. Lembrando que o diabo vai querer que você confesse a mentira, mas a palavra de Deus é a verdade, fale sempre a palavra. E para terminar, o verso 17 diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem o jumento, nem coisa alguma. Nós não precisamos, irmão, ter inveja de nada, de ninguém. Por quê? Porque a inveja, em primeiro lugar, apodrece os ossos, ela destrói você. Em segundo lugar, para que ter inveja se eu tenho um Deus no céu que sabe tudo o que eu preciso e é só pedir que Ele me dá? Fica com essa palavra no coração. Eu oro pedindo a Deus que abençoe todos que vão receber essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. A paz, meus queridos. Que o Senhor abençoe a todos. Até a nossa próxima mensagem.